Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los de volta aqui novamente. Nós vamos hoje, esse é o terceiro vídeo da série do coração dos pais aos filhos, tá certo? E hoje nós queremos conversar sobre um tema bastante pesado, um tema bastante difícil, mas um tema necessário, né, de conversarmos a respeito quando estamos tratando dessa questão de paternidade, que é sobre o aborto. O aborto é o nome politicamente correto para assassinato de crianças em gestação. Por isso que vocês têm o nome aí do vídeo, né? Paternidade e aborto, né? Entre parênteses, assassinato de crianças em gestação. E é importante lembrar que provavelmente você já deve ter percebido isso, quem ainda não tinha percebido, né? As sutilezas dessas narrativas, né? As sutilezas do politicamente correto, né? Então, quando você fala usa apenas a palavra aborto, por exemplo, né? Você acaba misturando com aquela triste realidade, por exemplo, de uma mãe que perde o filho sem ter a intenção, né? Sem ter feito nada. Embora nós saibamos, vocês vão ver numa outra série aqui do canal, que é sobre o título da série Crianças em Perigo, Futuro Roubado, que mesmo os abortos ditos espontâneos, grande parte deles também são provocados, tá certo? Então o aborto ele acaba escondendo essa triste realidade que é assassinato, é um assassinato, né? É morte de crianças. E uma outra coisa também que faz parte da narrativa politicamente correta e infelizmente já influenciou, né, negativamente muitos cristãos, muitas pessoas bem intencionadas, é a ideia de aborto legal, né? Então no Brasil não existe aborto legal. A gente sabe que em alguns países infelizmente isso existe, né? Há países, inclusive, que permitem matar crianças até o último dia de gestação, né? É uma coisa diabólica mesmo, né? E vocês vão ter aí na referência um livro que se chama A Morte da Medicina, de um médico pós-graduado, então não é alguém que está inventando nada, né? Então esse médico vai trazer para nós uma outra triste realidade, muito pior do que aquela que nós já conhecemos a respeito do aborto, né? Pasmem, tá? O título, o tema que ele vai trazer para a discussão, o título do tema é Aborto pós-nascimento. Você não ouviu errado não, né? Aborto pós-nascimento. Ou seja, já existe o movimento na medicina, nós não estamos falando de militância pró-abortista, né, que a gente sabe que é muito forte, que é grande, né, inclusive entre pessoas que se consideram cristãs. Nós estamos falando dessas militâncias não, que a gente sabe que são a favor da morte mesmo, né, que detestam crianças, que detestam qualquer coisa que tenha a ver com o reino de Deus. E Jesus Cristo e o Deus Pai ama crianças, né? Ama a vida, é Ele que dá a vida. E então já existe um movimento dentro da medicina, esse médico nesse livro, que vale a pena você ler. Inclusive esse livro está disponibilizado na internet gratuitamente, tá? Você não precisa nem comprar se você não quiser. Eu preferi comprar, eu gosto de comprar os livros que ainda são publicados, né? Com exceção daqueles que já estão esgotados, mas esse livro alguém copiou e lançou na internet, e provavelmente o autor não criou problema, não se permitiu que isso acontecesse, né? Então lá você vai ver especialistas da área da saúde, médicos defendendo o suposto direito de matar a criança mesmo depois que ela nasce, tá certo? E por que isso, né? Porque o mundo sem Deus, o mundo politicamente correto é o mundo da morte, tá? Eu sei que isso pode parecer radical, pode parecer muito pesado, mas se você olhar com calma, se você analisar com calma, praticamente tudo o que o mundo sem Deus propõe, o fim deles é sempre alguma forma de corrupção, né? É o que Jesus Cristo disse, né? O inimigo ele está aqui, ele se apoderou do sistema, né? Ele tem um controle grande do sistema do mundo
e a função dele é matar, roubar e destruir, né? Então existe uma mentalidade de morte instalada no sistema politicamente correto. E é por isso que nós precisamos estar avaliando o tempo todo, né? Os nossos discursos, aquilo que nós estamos defendendo, né? Se realmente estão relacionados com o reino de Deus, né? Porque tudo aquilo que não está relacionado com o reino de Deus, de alguma maneira tem relação com a morte, né? Com alguma forma de morte, de destruição e de roubo, né? De corrupção, né? E tem um outro livro que vocês terão aí também na referência, que se chama Abortos Ocultos. Então esse livro ele vai falar da realidade da pílula anticoncepcional sendo abortiva, tá certo? Então eu sinto muito, né, para aqueles que acreditam, principalmente para as mulheres, né, que acreditam que a pílula anticoncepcional não provoca aborto, mas elas provocam aborto sim, né? Infelizmente essa é a triste realidade. E esse livro Abortos Ocultos, que são pessoas também da área da medicina, da bioquímica, são vários autores, eles vão provar isso, né? Então a questão não é de direito da mulher, não é de planejamento, não é de preocupação com a família, com superpopulação, com cuidado da terra, né? Tudo isso é mentira, tudo isso é discurso politicamente correto, fundado em princípios que não se sustentam, né? Se forem discutidos, inclusive cientificamente e filosoficamente. A gente vai ter oportunidades de trazer essa reflexão aqui para vocês. Não precisaria nem de argumentos bíblicos para provar que os discursos politicamente corretos eles não se sustentam, né? Então o que existe é uma programação mental para nós nos acostumarmos com morte, né? com o erro, achando que essas coisas são para o bem ou que vão trazer algum tipo de benefício. Tem uma outra série aqui do canal, que eu espero que você já tenha assistido, pelo menos uma parte, que é da Guerra Cultural, né? Que essa série é coordenada pelo nosso querido amigo e irmão Joanilson Rodrigues, né? Professor Joanilson Rodrigues. Então, se você ainda não entende, se você ainda não entendeu bem como que funciona essa realidade da manipulação mental, né? da programação da mente, que o sistema politicamente correto faz o tempo todo, principalmente através da escola, da universidade, da grande mídia, né? Com o objetivo de destruir o reino de Deus, de destruir os princípios judaicos cristãos. Esse é o fim, esse é o objetivo. Há vários discursos justificativas, mas o fim é esse, né? Então, se você ainda não entendeu direito como isso funciona, então não deixe de assistir a série sobre guerra cultural, coordenada pelo professor Joanilson Rodrigues. Então, voltando aqui para a questão do aborto, então o que nós precisamos entender, né, que esse sistema supostamente preocupado com a saúde da mulher ou com o bem-estar das pessoas é apenas um sistema de morte. Então, se você é cristão e se você de fato leva a sério os princípios de Deus Pai, desse Deus de vida, de graça, de bondade, né? Então não pode existir mas logo depois do sou contra o aborto, né? Então essa é uma grande realidade que nós temos visto hoje em dia. O caso que ficou de algumas semanas atrás, né, que ficou conhecido como o caso da menina K, ilustra bem isso, né? Então houve um embate grande aí nas redes sociais e, pasmem, né, de cristãos contra cristãos. Então cristãos que são contra o aborto e ponto final. Então eu sou contra o aborto, ponto final, né? Porque se eu creio e amo e conheço o Deus da vida, eu não posso admitir a morte em nenhuma circunstância, muito menos a morte de inocente, que é pior ainda, né? Que é onde Deus, onde a ira de Deus, tem gente que não gosta, né? Que fala da ira de Deus, mas essa é uma realidade. A justa ira de Deus se acende de uma maneira muito mais forte quando é morte de inocentes, como é o caso de crianças em gestação, né? Eu sei que tem até líderes religiosos que já defenderam publicamente que são a favor do aborto, com a justificativa absurda, né, de que o caso da criança nascer e viver na pobreza, então seria melhor não nascer, né? E aí eu fico perguntando, né, se fosse questionar essa pessoa, perguntasse para ela hoje, né, você escolheria nascer ou ser pobre, né? Você escolheria morrer ou ser pobre, desculpa, né? Morrer ou ser pobre, né? Eu duvido que ele escolheria morrer ao invés de ser pobre.
Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? O aborto não pode ser relativizado. Então no caso da menina K, ficou muito claro isso, né? Então havia uma multidão de cristãos, seja ali em frente do hospital, onde aquele médico, né, que a gente não pode citar o nome, mas todo mundo conhece, né? Esse médico da morte, esse médico do inferno, assassinou aquela criança no ventre de outra criança, mesmo com os clamores e o compromisso de entidades de que cuidaria da criança que nasceria daquela menina, né? E mais ainda, o mais grave é a questão da violência sexual que essa criança sofreu, né? A gente fica pensando, será que isso vai ter a justiça em cima disso, né? Na série Crianças em Perigo e Resgatar o Futuro Roubado, nós vamos tratar disso também, né? Então não existe justificativa para assassinar inocentes, não existe, né? Seja lá a condição ou a circunstância que você quiser colocar, né? Nós queremos conversar num outro momento também sobre a vacina, sobre a proposta, né, da vacina dessa nova doença, desse novo vírus, porque há vacinas com célula de criança abortada, né? E não há justificativa para aceitar isso, ainda que fosse aborto, entre aspas, espontâneo, né? Não há. Então, o cristão, aquele que é filho de Deus, ele deve amar e defender a vida, principalmente a vida de inocentes, né? Nós não podemos escolher uma vida em detrimento do outro, nós temos que sempre defender a vida de todos, né? Então, se é uma criança que está gerando outra criança, é uma pena ver cristãos defendendo a morte da criança em gestação em detrimento da suposta felicidade e salvação da criança que foi usada violentamente para gerar essa criança que não tem culpa, né? Então, portanto, não poderia ser assassinado, nem o inocente deveria ser assassinado, né? E é isso que nós precisamos olhar, né? Isso que nós precisamos prestar atenção. Mas o mais grave, que nós queremos conversar em outro momento, né? Em outro vídeo, é a questão espiritual, né? Do sacrifício de inocente. Isso não é coisa nova. O desaparecimento inexplicável de milhares de crianças pelo mundo, assim, regularmente, comprova essa realidade da existência, né, e dessa nunca extinção, nunca foi extinto o sacrifício de crianças, né? Então, no período lá do Antigo Testamento, quando os judeus entraram na Terra Prometida, os dados arqueológicos comprovados mostram que eram sacrificadas centenas de crianças regularmente, né? Há vários deuses, Moloque, né, Baal. Ali em Jeremias, no capítulo 19, no versículo 5, Deus fala uma coisa assim que deveria nos chocar, né? Deus diz que ele estava colocando o povo judeu em juízo, ele estava disciplinando o povo, levando o povo para o cativeiro, porque o povo se deixou levar por essa coisa absurda, né, de sacrificar os próprios filhos a outros deuses, né? E uma coisa assim que deveria nos chocar, né? Deus fala que o sacrifício de crianças foi algo que nem ele nunca pensou. Vocês já imaginaram isso, né? O homem conseguiu criar, o homem conseguiu inventar algo que nem o próprio Deus nunca imaginou em termos de maldade, né? Então é curioso ver isso. Tem várias passagens na Bíblia que Deus fala da sua indignação pelo sacrifício de crianças, mas nessa passagem é a que destaca, né, essa angústia do coração de Deus com o sacrifício de crianças, né? E é o que significa o aborto, né? Então, o aborto é sacrifício de criança, o aborto é assassinato de crianças e não deveria haver nenhum mas, né? Então, nós somos contra assassinato de crianças, os cristãos, né? Todos aqueles que alegam crer nesse Deus da vida, devem ser protetores de criança, né? Nós, homens, juntamente com as nossas esposas, fomos chamados para gerar vida e proteger a vida, lutar por essas vidas, né? Por todas as vidas que são colocadas sobre o nosso cuidado, né? E a guerra contra essa realidade, né? Então, a guerra a favor do aborto não é uma guerra pelo direito da mulher ou pela saúde, né, da mulher, seja lá o que for, né, que é alegado. É a guerra contra os princípios de Deus, é a guerra contra a família, né? Há um sistema, o sistema politicamente correto, ele guerreia contra a família instituída por Deus, para ser
um lugar de proteção, um lugar que preserva a justiça, que preserva a legalidade, que preserva o amor, e é contra isso que está sendo lutado, que está sendo combatido. É isso que nós precisamos prestar atenção e lutar contra, não apenas o assassinato de crianças, não apenas contra o aborto, mas contra toda forma de injustiça, né? Então, que a nossa família seja inundada dessa realidade. O nosso lar, nós como pais devemos ser aqueles que preservam e lutam pela vida e pela justiça em relação a tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Então, que o Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue orientando você, te dando graça e discernimento para trazer essa realidade do amor e da justiça de Deus para o nosso cotidiano. Que Deus continue te abençoando e até a próxima.